Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, quinta-feira, 3 de agosto, muita luz e paz aí, como sempre, né, meus amigos? Ao seu coração, alegria para a sua vida. Olha só, notícia boa, hein? Nossa enquete ontem foi um sucesso. Lembra você que recebeu a pílula ontem, que a gente pedia, hora, entra lá na fanpage do Instituto Namastê para votar qual palestra você deseja que aconteça. O tema, nós colocamos 3 temas, né? Como construir um projeto de vida, como superar os pensamentos negativos e relações humanas. Foi uma disputa apertada, mas como superar os pensamentos negativos ganhou. Então agora, terça-feira, já vai se preparando aí. Dia 8, nós vamos ter a nossa grande palestra, a segunda palestra mundial do Instituto Namastê, como se libertar de pensamentos negativos. Nossa, tem muita coisa boa para compartilhar com você. E pode ficar tranquilo, viu? Pessoal dos outros assuntos, nós não esquecemos, não, eles vão acontecer também. Tá bom? Mas vamos falar agora sobre isso. Então, terça-feira, dia 8, se prepare. A partir de amanhã, eu já vou compartilhar o link para você fazer sua inscrição, né? Do mesmo jeito que aconteceu com a cura e autocura. Fiquem ligados, meus amigos. Obrigado, viu, pela participação e por ter nos ajudado a tomar essa decisão. E fiquem tranquilos, repito, pessoal que votou nas relações humanas, que foi o segundo colocado, bem pertinho ali, a gente vai fazer na sequência uma palestra também sobre como melhorar nossos relacionamentos, tá bom? Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com você sobre um tema muito especial. Faça de Deus o grande sócio de sua vida. Olha, no nosso dia a dia, todos nós temos sonhos, desejos, vontades, é ou não é? Todo mundo deseja alguma coisa. Não é? Quando a gente olha para o futuro, é claro, é natural. A gente pensa, eu queria tanto ter isso, ter aquilo. Eu queria tanto morar em tal lugar. Eu queria tanto ser assim, ser assado. Eu queria tanto que o meu futuro tivesse esse contorno. Acontece, meus amigos, que quando a gente pensa nisso sozinho, sem chamar Deus para sócio das nossas vidas, né? Nós corremos o grave risco de nos confundirmos olhando a vida através dos olhos do apego, dos olhos do nosso ego, dos olhos das nossas imperfeições. Muitas vezes aquilo que eu e você pedimos achando que é muito bom pode ser um problema sério. Só para citar um exemplo simples, a gente conhece tantas histórias, né, de, por exemplo, pessoas que queriam grandes amores. E aí tem que ser fulano, tem que ser ciclano. E na realidade isso seria um problema grave. Muitos problemas aconteceram exatamente por causa dessa obsessão, né, de uma pessoa por outra, que de amor não tinha absolutamente nada. E às vezes a pessoa até conseguia estar junto com o ser amado e via que de amor não tinha nada. Então, era um desejo que a pessoa queria muito, mas completamente fora de propósito. Tem pessoas que falam, eu queria tanto essa profissão, meu destino tem que ser assim, eu quero ser isso. E às vezes a pessoa trabalha, quando chega lá, não acontece nada. Né? Ou seja, nem sempre aquilo que a gente acha que sabe que é bom para nós, realmente é o que nós acreditamos que seja. Agora, quando a gente chama Deus para ser sócio das nossas vidas, tudo muda. Como é que funciona isso? Todas as vezes que você tiver um sonho, submeta a vontade divina no seguinte sentido de você confiar, né, no destino. Desde que esse destino, claro, esteja em sintonia com as leis celestiais. Mais ou menos assim. Senhor da vida, eu quero muito, por exemplo, ter sucesso no trabalho, sabe? Ser reconhecido profissionalmente. Mas permita que isso aconteça da melhor forma. Eu não sei exatamente qual é a melhor forma, mas eu confio que o Senhor, que é sócio da minha vida, vai me ajudar a fazer as escolhas certas, vai me ajudar a superar os desafios e a chegar onde eu tenho que chegar. Ponto. E você vai manter a mente e o coração abertos. Porque nem sempre o que você achava que era bom. Talvez você se desvie a princípio do seu caminho e esse desvio vai te levar onde você quer chegar, entende? Eu costumo, meus amigos, sempre perguntar nas palestras assim, quem aqui casou com a pessoa que deu o primeiro beijo na boca? E é interessante que um ou outro, né, levanta a mão, mas 90% das pessoas que dizem que estão casadas e felizes, ou têm namorado e namorada e estão felizes, são noivos, noivas, enfim, não levantam a mão. Quer dizer, essas pessoas passaram por problemas afetivos, né, tiveram dificuldades no amor e ainda bem, né, porque se não tivesse sentido, não teriam terminado os relacionamentos
anteriores não teriam chegado a casar com quem casaram e não teriam tido os filhos que tiveram. Entende o que eu quero dizer? Então, naquele momento, parecia algo terrível quando o namoro terminou, mas, não fosse aquele término, não teria chegado onde chegou. Então, quando a gente traz Deus para as nossas vidas, né, como sócio, é como se a gente dissesse o seguinte: Senhor, tudo que está acontecendo, mesmo que eu não entenda, eu vou confiar que está me levando a um destino muito bom, porque eu confio que o Senhor é sócio do meu destino. Quando você faz o evangelho no lar, quando você compartilha com a sua família, né, ou com as pessoas que você ama a sua fé, entenda, compartilhar não é impor. Sempre é importante ressaltar isso. Compartilhar é testemunhar o que você acredita com alegria, respeitando a escolha do outro. A gente só compartilha. Quando a gente compartilha com outra a nossa fé, né, meus amigos, através das palavras, das atitudes, a gente vai cultivando uma luz divina em nós. Então é lógico que no meio do caminho vão aparecer pessoas que você talvez não gostaria, situações desnecessárias, fatos que talvez retardem, né, a conquista, mas tenha certeza, se você chamar Deus para sócio da sua vida, você sempre vai estar confiante que o melhor virá, né? Ainda que o melhor não venha do jeito que você quer, mas com certeza virá da maneira como você mais precisa. Confie. Sabe por quê? Porque nada acontece por acaso. De novo, nada acontece por acaso. Feliz de quem compreende essa frase e vive com fé, deixando Deus lhe guiar através dos caminhos às vezes tortuosos e muitas vezes alegres do nosso destino. Tá bom? Chame Deus para ser sócio da sua vida. Você vai gostar. Com certeza, não tem como dar errado. Tá bem, meus amigos? Olha, muita luz e paz. Como eu disse, amanhã esperem um link para vocês se inscreverem para a nossa palestra do Instituto Namastê, né? Na terça-feira, dia 8. E se você ainda não entrou, vai lá no site institutonamastê.com.br, conheça o site, lá tem links para você se cadastrar em pílulas diferentes, né? A pilulinha do Evangelho para as crianças, a pílula para o Instagram, se você quer receber, Telegram, confundindo aqui, pelo Telegram, se você quer receber por essa rede social, tem uma série de alternativas. E tem os CDs, não se esqueça, olha, todo o conteúdo do CD da Pílula do Evangelho, para os adultos, vamos chamar assim, e as parábolas de Jesus que a gente gravou para crianças e adolescentes estão lá num combo especial. Você compra, baixa para o seu celular, para o seu tablet, pode escutar a hora que você quiser. Ainda tem um curso de meditação que a gente disponibilizou lá para você aprender a meditar passo a passo e fazer parte do nosso grupo, ter o meu suporte e da nossa equipe para te ajudar a meditar. E lembrando, lógico, né, sempre a renda dessas vendas são revertidas integralmente para o Instituto Namastê, ajudar aí as causas sociais ao redor do mundo. Entra lá, você vai gostar muito, institutonamastê.com.br. Que Jesus te abençoe muito, que você tenha um lindo dia, abençoado dia, e lembre-se, hein? Chame Deus para ser sócio da sua existência, você não vai se arrepender. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.